Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Bom, nessa segunda aula da organização anatômica do sistema nervoso central, nós vamos estudar a medula espinal. A medula espinal localiza-se então no canal vertebral da coluna vertebral. Lembra que cada vértebra possui o forame vertebral e esses forames vertebrais formam então o canal da coluna vertebral onde a medula está alojada. Ela inicia-se logo após o bulbo, isto é, externamente ao forame magno, e termina aproximadamente entre a primeira e a segunda vértebra lombar. Isso porque o crescimento da medula espinal cessa entre 4 e 5 anos de idade, enquanto que a coluna vertebral continua a crescer. Bom, a medula espinal pode ser dividida em segmento cervical, em roxo, segmento torácico, em laranja, segmento lombar, em verde claro, segmento sacral e coxígeo, que forma assim o cone medular. A partir do cone medular, encontra-se um filamento terminal, essa estrutura de coloração branca, que é formada a partir da pia mater, né? Ela é uma extensão da pia mater. Duas intumescências, isto é, duas áreas mais dilatadas, mais espessas, são observadas na medula espinal. A intumescência cervical e a intumescência lombar. A intumescência cervical se deve aos nervos que entram e saem dos membros superiores, e a intumescência lombar se deve aos nervos que entram e saem dos membros inferiores. Bom, os nervos espinais, que já fazem parte do sistema nervoso periférico, se formam a partir da medula espinal e deixam o canal vertebral pelos forames intervertebrais. Consegue observar? Esses forames são formados pelos pedículos inferiores das vértebras adjacentes e pelos pedículos superiores das vértebras inferiores. E desse modo, então, os nervos espinais deixam o canal vertebral. Bom, e como a medula espinal é mais curta do que a coluna vertebral, os nervos dos segmentos lombar, sacral e coxígeo descem
até os seus respectivos forames intervertebrais. Percebe? Desse modo, então, as raízes desses segmentos formam a chamada cauda equina. Outro dado importante é que, diferentemente do número de vértebras cervicais, que são 7, o número de nervos cervicais é maior, são 8 ao todo. E isso se deve que o primeiro nervo cervical, nervo de C1, se origina acima da primeira vértebra cervical, acima do atlas. E desse modo, então, o nervo que passa entre o forame intervertebral de C7 e T1 é, então, o oitavo nervo cervical. A partir desse ponto, então, os nervos periféricos passam a ser classificados de acordo com as vértebras suprajacentes. Então, o primeiro nervo torácico passa logo abaixo da primeira vértebra torácica, o segundo nervo torácico passa logo abaixo da segunda vértebra torácica, o terceiro nervo torácico passa logo abaixo da terceira vértebra torácica e assim sucessivamente. Bom, vamos agora observar a medula espinal por meio de um plano axial na altura da coluna cervical. Nessa imagem, então, nós podemos observar uma vértebra cervical, com seu respectivo corpo vertebral, forames transversais, onde passam as artérias vertebrais, as facetas articulares superiores, as lâminas vertebrais e o processo espinhoso. No canal vertebral, nós podemos observar as meninges. No caso, a camada periosteal da dura mater, assim como a camada meníngea da dura mater. E entre essas duas camadas, há ainda a presença de um plexo venoso. Logo após a camada meníngea da dura mater, nós podemos observar parte da aracnoide mater e intimamente aderida à medula espinal, a pia mater. Além disso, nós podemos observar os nervos espinais sendo formados a partir das raízes espinhais ou espinais dorsais, percebe? E a partir das raízes espinhais ventrais. Repare ainda que a medula espinal possui uma massa de substância cinzenta, formando o que se lembra uma letra H. Alguns veem até uma borboleta aqui. E envolvendo essa substância cinzenta, há uma substância branca. Consegue perceber? Vamos então agora estudar essa anatomia interna da medula espinal. Na próxima ilustração, nós temos 4 cortes da medula espinal em diferentes segmentos. Esse primeiro é um corte axial na altura da coluna cervical. O segundo
na altura da coluna torácica, o terceiro na altura da coluna lombar, do segmento lombar da medula espinal, e o quarto na altura do segmento sacral da medula espinal, tá? Logo abaixo do segmento lombar. Temos então uma substância cinzenta formando uma letra H, né? Uma letra H aqui em todos os segmentos, né? Substância cinzenta, e envolvendo a substância cinzenta uma massa de substância branca, certo? Nas margens da medula espinal é possível observar dois sulcos que penetram a substância branca. A fissura mediana anterior e o sulco mediano posterior. Esses dois sulcos dividem a medula espinal em uma metade direita e uma metade esquerda. Anteriormente, ainda há os sulcos laterais anteriores, não mostrados nessa figura. Por estes sulcos saem as raízes medulares anteriores, ou os filamentos radiculares que formam a raiz nervosa anterior. Na face posterior, há os sulcos laterais posteriores, por onde saem os filamentos radiculares que irão formar a raiz medular posterior. E essas duas raízes, a anterior e a posterior, formam o nervo espinal. No segmento cervical e torácico alto, há ainda a presença dos sulcos intermédios posteriores, que separam o fascículo grácil do fascículo cuneiforme. A gente vai estudar esses dois fascículos mais adiante. A substância cinzenta ainda contém duas regiões funcionalmente distintas: o corno posterior e o corno anterior. O corno posterior é onde os neurônios sensoriais primários fazem sinapse com interneurônios. Portanto, o corno posterior está relacionado a uma área sensorial, enquanto o corno anterior é onde encontram-se os neurônios motores, portanto, uma área motora. Nos segmentos torácicos, lombar e sacral, há a presença de um corno lateral. Nesses cornos estão os corpos de neurônios motores do sistema nervoso autônomo. Fazendo a ligação entre as duas massas de substância cinzenta em cada lado da medula espinal, está a comissura cinzenta, que envolve o canal vertebral da medula espinal, ou melhor, o canal central da medula espinal, também chamado de canal ependimário. E fazendo a ligação da substância branca anteriormente, está a comissura branca anterior.
esse pequeno espaço de substância branca que cruza a fissura mediana anterior. A substância branca consiste predominantemente em feixes de axônios mielinizados. Ela pode ser dividida em áreas denominadas de funículos. Desse modo, nós temos então o funículo posterior, o funículo lateral e o funículo anterior. E cada um desses funículos possuem feixes de axônios com origem ou destino em comum. São os chamados tratos, podendo estes serem os tratos sensitivos, também chamados de tratos ascendentes, ou tratos motores, também chamados de tratos descendentes. Desse modo, então, na respectiva ilustração, nós temos alguns dos principais tratos ascendentes, descendentes. Por exemplo, no funículo posterior, nós temos o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil é observado em todo o segmento da medula espinal. Percebe? Fascículo grácil no segmento sacral, segmento lombar, segmento torácico. O fascículo cuneiforme só é observado a partir de um segmento mais alto da coluna torácica e na coluna cervical. Isso porque o fascículo grácil inicia-se na extremidade inferior, trazendo assim os ramos ascendentes primários que entram na medula espinal pelas raízes espinais posteriores. Já o fascículo cuneiforme é composto principalmente por fibras aferentes primárias das raízes torácicas superiores e cervicais. Desse modo, então, esses dois fascículos possuem atividades semelhantes, estando relacionadas à sensibilidade tátil fina, também chamada de epicrítica, a sensibilidade vibratória, proprioceptiva e esteragnosia, que é a capacidade de reconhecimento de um objeto utilizando o estímulo tátil. Os tratos espinocerebelares ocupam a face lateral da substância branca, né, do funículo lateral. São responsáveis pela condução de informação cutânea e proprioceptiva para, como o próprio nome diz, cerebelo. E temos também os tratos espinotalâmicos, responsável pela condução aferente da sensibilidade tátil grosseira ou protopática e de pressão, além da sensibilidade térmica e dolorosa. Na respectiva ilustração, nós podemos observar as vias do fascículo grácil e cuneiforme, também chamadas
de vias proprioceptivas conscientes. Perceba que os axônios dessas duas vias, fascículo grácil em verde e fascículo cuneiforme em vermelho, entram na medula pelas raízes posteriores e, sem conexão com a substância cinzenta, ascendem até o bulbo, no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme, onde fazem sinapse com neurônios que cruzam para o lado oposto e assim ascendem via leminisco medial até o tálamo e do tálamo para o córtex cerebral. Na próxima ilustração, nós podemos observar o trato espinocerebelar anterior em verde e o trato espinocerebelar posterior em vermelho. Perceba que o trato espinocerebelar anterior em verde cruzam a linha média da medula pela comissura cinzenta e ascendem pelo funículo lateral contralateral, onde no tronco encefálico cruzam novamente pelo pedúnculo cerebelar superior para o córtex cerebelar. Já os neurônios do trato espinocerebelar posterior ascendem homolateralmente e se dirigem ao cerebelo sem cruzar a linha média da medula. Já os neurônios do trato espinotalâmico anterior e lateral transportam informações sensoriais contralaterais, uma vez que essas fibras sensoriais fazem sinapses que cruzam a linha média, como você pode observar. E desse modo, então, essas fibras ascendem até o tálamo e o tálamo, então, distribui essa informação para o córtex cerebral. O trato espinotalâmico anterior é responsável pela condução da sensibilidade tátil grosseira e de pressão, e o trato espinotalâmico lateral relaciona-se à sensibilidade térmica e dolorosa. Bom, já os tratos motores ou descendentes podem ser classificados em dois tipos de vias: as vias diretas e as vias indiretas. As vias diretas incluem o trato córtico-espinal lateral e o trato córtico-espinal anterior. Esses dois tratos conduzem impulsos gerados no córtex cerebral destinados à produção de contração muscular esquelética voluntária. Portanto, a produção de movimento voluntário. Já as vias indiretas incluem o trato rubroespinal, o trato retículo-espinal lateral, o trato vestíbulo-espinal, o trato retículo-espinal medial, e esses então conduzem impulsos do tronco encefálico, isto é, um controle motor autônomo, assim como também um controle motor involuntário, uma vez
que estas vias estão relacionadas ao controle do tônus muscular, certo? Então esses são os principais tratos sensitivos ou tratos ascendentes e tratos motores ou descendentes. Existem outros, claro, mas nós iremos discutir eles à medida que o conteúdo for se aprofundando. Bom, agora, para analisar a substância cinzenta, utiliza-se uma divisão de 10 áreas conhecidas como lâminas de Rexed, onde o corno posterior abrange a lâmina 1, também chamada de zona marginal, a lâmina 2, chamada de substância gelatinosa, a lâmina 3 e a lâmina 4, que juntas são chamadas de núcleo próprio, e a lâmina 5, que forma a base do corno posterior. O corno ventral é composto pela lâmina 6, pela lâmina 7, pela lâmina 9 e pela lâmina 8, enquanto a lâmina 10 forma a substância cinzenta que envolve o canal central da medula espinal, isto é, a comissura cinzenta. As lâminas 9 e 8 constituem os núcleos motores, que inervam os músculos axiais e apendiculares, isto é, os núcleos mais mediais do corno anterior relacionam-se com a musculatura do esqueleto axial. E à medida que os núcleos vão se lateralizando no corno anterior, eles vão controlando tronco, membros e extremidades distais dos membros. No corno posterior, localiza-se então os neurônios sensoriais, onde no corno posterior as lâminas 1 e 2 recebem apenas informação de fibras mielinizadas de pequeno diâmetro, as chamadas fibras A delta, e de fibras amielínicas de pequeno diâmetro, as chamadas fibras C. Essas fibras estão relacionadas à sensação de dor, de temperatura e prurido. E como você pode observar, elas fazem sinapses com neurônios que cruzam a linha média da medula, onde no trato espinotalâmico ascendem para o tálamo. Já as lâminas 3 e 4 recebem axônios sensoriais mielinizados e de grande diâmetro, sendo estas de mecanorreceptores, que encontram-se na pele, mecanorreceptores então cutâneos. Essa aula você pode revisar pelas seguintes referências.